A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do primeiro trimestre do ano de 2022, que tem por título A Inerrância da Bíblia, que significa que a Bíblia é verdadeira, que na Bíblia não contém erros. O texto áureo que se encontra em Mateus 5, versículo 18, nos diz: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A verdade prática. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia não tem erros. A palavra de Deus é incorruptível e, por isso, plenamente confiável. A Bíblia, portanto, é toda a verdade de Deus, de que o ser humano precisa. Na Bíblia há toda a verdade que nós precisamos. A Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto em questões históricas ou científicas, como está em Mateus 5, 17 e 18. A inerrância da Bíblia é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo que afirma. Tudo que está escrito na Escritura é verdadeiro. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. A inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. A Bíblia reivindica a sua inerrância. No livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura. Provérbio 35. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Salmo 18, 30. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Segundo Samuel 22, 31. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus 5, 18. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada e que a palavra é a verdade. João 17, 17. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, livre de qualquer erro. Negar essas verdades é desacreditar nela, desacreditar em sua autoridade, inspiração divina. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus, isenta de qualquer erro. Por isso é a nossa autoridade final de fé e prática. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Os manuscritos autógrafos são os manuscritos originais.
O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade, como está em João 5,39. Os manuscritos apócrifos são as cópias desses manuscritos. A versão da Bíblia, fidedignas aos originais, não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus, como está em Mateus 5,18. Os apócrifos, que significa escondidos, e pseudoepígrafos, significa falsos escritos. Não reconhecemos a autoridade desses livros, por não serem inspirados pelo Espírito Santo. A verdade nas Escrituras. A Bíblia é verdade plena. A Bíblia ensina que Deus é a verdade, como está escrito em João 14,6, Romanos 3,4, e a sua palavra também é a verdade, João 17,17. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta, Hebreus 6,18. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade, Mateus 5, 17 e 18, e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana, Mateus 15, 3 ao 6. Assim, esses textos servem de base para a afirmação. O que a Bíblia diz é o que Deus diz, somente verdade. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual, como está em Deuteronômio 4:2, Provérbio 30, versículos 5 e 6. A verdade histórica e científica. A Escritura não se equivoca quando descreve a criação. E os eventos da história e os fenômenos da ciência significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou dos registros de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, de todo fraude ou engano. Deus é a verdade e a sua palavra é a sua extensão. Tudo que a Bíblia ensina, tanto na teologia, história ou ciência, é a verdade. Nenhuma meta seria mais elevada do que ir pelo ouro das Escrituras. A Bíblia muitas vezes se refere a si mesmo como ouro ou pedras preciosas, como rubi, a fim de frisar o sublime valor do seu conteúdo. Por exemplo, Davi escreveu: os juízes do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, como está escrito em Salmo 19, versículo 9 ao 10. O Salmo 119, aquele que exalta a palavra de Deus em quase todos os seus 176 versículos, inclui essa declaração pelo salmista:
Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Salmo 119, 72. No mesmo texto, o salmista escreveu que ele ama os mandamentos de Deus, mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Como estudante da palavra, os professores cristãos devem garimpar o ouro das Escrituras, cavando filões nas profundezas da Bíblia e peneirando as verdades das Escrituras para si mesmo. Exploração diária das riquezas da palavra enriquece a vida, dando mais capacidade para os professores cristãos guiarem outros nas mesmas explorações. A Bíblia contém verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém somente verdade, ditas por Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância, infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, em plena autoridade em tudo o que diz. A Bíblia não tem erros. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus. E na voz de Deus não há mentiras. A Bíblia é confiável. O que é inerrância? É a doutrina segundo a Bíblia, não contém erro algum. Significa que a Bíblia é verdadeira em tudo que afirma. Que o Senhor possa continuar abençoando cada vida. Fique com Jesus.